Meu nome é Raul Ferreira, tenho 74 anos, e até pouco tempo atrás eu achava que tinha feito tudo certo como pai. Trabalhei como servidor público por mais de 3 décadas. Nunca ganhei rios de dinheiro, mas também nunca deixei faltar nada. Sempre priorizei minha família. Abri mão de promoções, de viagens, de planos, tudo para estar presente, para ser o pai que não abandona. Vi minha filha única crescer e se formar. Dei a ela um apartamento antes dos 30, um carro aos 22 e uma educação que, na minha época, era privilégio de muito poucos. Nunca fui de cobrar nada em troca, mas também nunca imaginei que ela me veria como um peso. Faziam 3 semanas que ela falava sobre o noivo, um rapaz sofisticado, nas palavras dela, bem-nascido, empresário, desses que gostam de jantares caros e fotos em preto e branco no Instagram. Eu ouvia e apenas sorria. Não sou homem de causar problemas. Sempre achei que se ela estivesse feliz, então eu também deveria estar. Mas aos poucos fui percebendo o tom das conversas. Ela começou a comentar que o noivo era sensível com certas coisas, que ele se incomodava com pessoas simples demais ao redor, e que talvez fosse melhor eu não comparecer ao jantar de apresentação para evitar constrangimentos. Achei estranho, mas engoli em seco. Foi numa segunda-feira de manhã que tudo aconteceu. Ela passou em casa me buscar, disse que tinha uma consulta marcada para mim. Eu não desconfiei de nada. Peguei meu casaco, meus documentos e entrei no carro. Não falou muito no caminho, estava nervosa. Imaginei que fosse por conta do casamento. Quando paramos em frente a um prédio estranho, branco, com placas azuis e muros altos, perguntei: "Que lugar é esse?" Ela respondeu com uma rapidez ensaiada: "Um centro de repouso, pai. Só por uns dias, tá bom?" Antes que eu pudesse reagir, 2 atendentes surgiram na porta. Ela desceu do carro, abriu meu porta-luvas e tirou uma pequena mochila com meus remédios e uma muda de roupas que ela devia ter arrumado sem eu perceber. Me entregou a mochila e no bolso externo percebi um papel dobrado, um bilhete, escrito com sua letra. Dizia assim: "Pai, não me julgue. É só por um tempo. Você passaria uma impressão errada para o meu noivo. Ele é muito preocupado com imagem. Volto no fim de semana. Beijo." Sem assinatura, sem coração desenhado, sem amor. Entrei no quarto como um autômato. Era limpo, mas frio. Tinha cheiro de alvejante, de ausência. Uma cama de madeira simples, uma poltrona encostada na janela sem cortinas. Eu me sentei ali e fiquei olhando para o chão por um tempo que não consegui contar. A imagem da minha filha dizendo que eu era uma má impressão girava na minha cabeça como um disco riscado. Uma parte de mim queria chorar, outra queria rir. Mas o que crescia dentro de mim não era tristeza, era outra coisa. Um silêncio duro, uma pedra no meio do estômago. E eu entendi ali o que muitos pais só entendem tarde demais. Eu tinha sido usado. Durante anos, naquele momento me levantei. Peguei o telefone fixo do corredor. Liguei primeiro para meu gerente no banco, depois para meu advogado e, por último, para a caseira da casa de praia. Não tremia a voz, não exagerei no tom. Só fui direto ao ponto, como se estivesse preenchendo um formulário. Cancelei cartões, suspendi transferências, pedi bloqueios e desvinculações. E terminei com uma única frase para cada um deles: "Ainda hoje, por favor." À noite, deitei na cama dura do asilo sem tirar os sapatos. Fechei os olhos sem sono, porque no fundo eu sabia. Ela não voltaria no fim de semana, não por mim. Voltaria apenas quando notasse o estrago. E quando ela voltasse, encontraria um pai diferente. Não mais aquele homem calado que aceitava tudo por amor, mas alguém que aprendeu, com uma única frase escrita à mão, que o amor, sem respeito, é só um enfeite barato. Naquela manhã seguinte ao internamento forçado, acordei cedo no asilo. O barulho do carrinho de medicamentos, empurrado pela enfermeira no corredor, me tirou do pouco sono que consegui ter. Não era um barulho agressivo. Era mais o som da rotina, institucional, da vida organizada pelos horários dos outros. Aquilo me irritava profundamente. Nunca fui homem de rotina forçada. Sempre levantei cedo porque queria, não porque alguém me dizia que era hora de tomar remédio. Levantei da cama antes que a enfermeira batesse à porta. Peguei o casaco e caminhei até a pequena sala onde ficava o telefone comunitário. O mesmo que usei na noite anterior para fazer os primeiros contatos.
Na parede havia um relógio que não marcava a hora certa, mas me ajudava a medir o tempo. Quando o ponteiro chegou no número 8, eu liguei, primeiro para o gerente do banco. Seu nome era Marcelo, um homem atencioso que me conhecia há mais de 10 anos. Assim que ouvi sua voz, fui direto ao ponto. Marcelo, aqui é o Sr. Raul. Preciso que você suspenda imediatamente todos os cartões vinculados à minha conta. Todos, inclusive o da Maria Clara. Ele hesitou por um segundo. O da sua filha? Também, senhor. Principalmente o dela. Silêncio do outro lado. Mas não houve discussão. Ele entendeu o tom. Me pediu só alguns minutos e disse que me retornaria. Enquanto aguardava, sentei numa poltrona da sala e olhei para o lado de fora. O jardim do asilo era limpo, bem cuidado, mas cercado por grades brancas. Vi uma senhora mais velha do que eu tentando alimentar um gato que não tinha coragem de atravessar a cerca. A imagem ficou gravada em mim. Era assim que me sentia ali. Um animal doméstico trancado num lugar limpo e organizado, mas ainda, assim preso, distante da vida real. O telefone tocou. Marcelo confirmou. Os cartões estavam suspensos, as senhas desativadas. E a pedido meu, ele ainda emitiu um alerta para que nenhuma compra fosse autorizada nos próximos dias sem minha liberação. Por telefone. Pedi a ele que imprimisse todos os extratos dos últimos 3 meses e enviasse para meu e-mail. Eu queria ver com meus próprios olhos onde, quando e como o meu dinheiro tinha sido usado. Quando finalmente recebi os dados, horas depois, meu sangue esfriou. Vi jantares em restaurantes que nunca ouvi falar, parcelamentos de roupas em lojas de grife, Uber para lugares aonde ela dizia nunca ir. Assinaturas de streaming, presentes enviados para o noivo, pacotes de estética de alto padrão, tudo saindo do mesmo cartão que eu sempre dizia ser para emergências. O mais irônico foi ver uma reserva de hotel feita 3 dias antes, justamente para o fim de semana em que eu estava ali no asilo. Ela e o noivo iriam para um resort em Campos do Jordão, e tinham usado o cartão que eu pagava. Naquele instante, entendi que minha filha não estava apenas me afastando do casamento por vergonha. Ela estava limpando o cenário, apagando os vestígios de onde veio, para parecer mais compatível com o noivo e sua família. E para isso precisava me esconder, precisava me calar. Voltei para meu quarto sem dizer uma palavra para ninguém. Sentei na cama, abri meu caderno de anotações e escrevi. Primeiro o dinheiro, depois o nome. Por fim, a imagem. Eu iria arrancar dela cada uma dessas coisas. Não com ódio, mas com precisão cirúrgica. E tudo começaria ali, naquele asilo onde ela achava que eu estaria indefeso, sem acesso, sem reação. Engano dela. Ela se esqueceu que antes de ser pai, eu fui militar. Antes de ser velho, eu fui estrategista. E antes de aceitar a morte em vida, eu saberia exatamente como devolver cada golpe, um por um. A casa de praia era meu último refúgio de memória. Foi onde levei minha esposa pela primeira vez depois que nos casamos, onde ensinei minha filha a nadar ainda pequena, onde enterrei minha aliança no quintal, depois que ela morreu. A casa não era um bem qualquer, era meu sangue secando nas paredes, minha vida suspensa em molduras, e agora seria o palco do próximo capítulo da minha resposta. No segundo dia dentro do asilo, enquanto o sol parecia zombar de mim pelas janelas opacas daquele quarto impessoal, recebi a ligação do caseiro da casa de praia. Seu nome era Dionísio, um senhor antigo de confiança, que cuidava daquela casa como se fosse dele desde que minha filha ainda dormia de fralda na rede da varanda. Seu Raul, bom dia. Achei que o senhor viria essa semana. Tá tudo certo? Pedi que ele fechasse tudo. Portões trancados, água desligada, geladeira esvaziada. E Dionísio, fiz uma pausa curta. Se algum carro chegar com gente dizendo ser da minha família, você pergunta o nome. Se for Maria Clara ou o noivo, você diz: a casa está reservada apenas para membros da família que respeitam o patriarca. Ordem do dono. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro longo. Vai ser um fim de semana movimentado. Então, vai. Desliguei e fiquei ali, olhando a parede. Não era mais tristeza o que eu sentia. Era lucidez. Aquela casa era o último lugar onde eu ainda me sentia inteiro. E eles estavam prontos para usá-la como cenário da lua de mel. A ironia me queimava. Ela me tirava da própria casa para não passar vergonha no casamento.
e agora usaria a única coisa que ainda mantinha de mim na vida para celebrar, com um estranho. À noite, recebi por mensagem a confirmação do Dionísio. Tudo trancado, câmeras ativas, portões em modo manual. A senha havia sido trocada e o interfone desligado. Ninguém entraria sem sua autorização. 2 dias depois, soube que o noivo tinha reservado um carro de luxo para levá-los direto para lá após o casamento. A casa não era só um presente. Era uma parte estratégica do teatro que ela montava. Postaria fotos da lua de mel no deck, da lareira acesa, dos quadros da família tradicional, tudo para parecer perfeita. Ela precisava daquela casa, como precisava da mentira. Mas a mentira tinha dono. E eu estava acordado. Quando chegaram lá, depois de uma tentativa frustrada de casamento, que já estava se desfazendo como um bolo sem fermento, encontraram o portão fechado. Dionísio me ligou rindo. Seu Raul, eles estão aqui. A menina está vermelha, o rapaz bufando. Quer que eu diga alguma coisa? Diga que a casa agora está em silêncio, respondi. E que só entra quem respeita a voz que construiu as paredes. Horas depois, recebi uma enxurrada de mensagens da minha filha. Algumas chorosas, outras raivosas. A primeira dizia: pai, por favor, a gente precisa ficar na casa só esse final de semana. A segunda: você quer me humilhar mesmo? Na frente dele? E a terceira, mais longa, revelava o desespero. Eu juro que ia te tirar de lá, mas depois do casamento. Eu só queria que tudo fosse perfeito. A casa é importante. Ele ia amar, por favor, eu imploro. Mas o que ela não entendeu é que a casa não era sobre beleza ou conforto. Era sobre pertencimento. E quem rejeita o coração do dono não pode morar em suas memórias. Apaguei as mensagens. Não respondi. Fiz questão de deixar que o silêncio falasse por mim, assim como o dela havia gritado por dias enquanto eu estava trancado com velhos que nem sabiam mais o próprio nome. Na manhã seguinte, Dionísio me mandou uma foto. A filha e o noivo sentados no carro com malas no colo, estacionados em frente ao portão fechado. Nenhuma legenda. Mas eu entendi. Ela estava do lado de fora. E ali permaneceria. A casa de praia continuava minha. E agora, silenciosa como sempre, ela servia ao seu novo propósito: guardar a dignidade que restava e impedir que pisassem ali com os sapatos sujos da ingratidão. Depois da casa de praia, o próximo passo não era apenas cortar privilégios. Era expor a realidade. Minha filha sempre viveu sob a sombra da minha proteção, até quando fingia brilhar sozinha. A faculdade foi paga por mim, o carro com IPVA no meu nome, o cartão com limite herdado da conta conjunta com a mãe dela, e o plano de saúde, plano empresarial, claro, com meu CNPJ no topo do contrato. Ela nunca soube o que era sentar numa fila de hospital público. Nunca entendeu o que significava ouvir a palavra particular com pavor. Eu garanti isso. Mas agora, ela aprenderia. Na manhã seguinte, a tentativa fracassada de chegar à casa de praia, recebi a notificação de que o cartão do plano havia sido usado em uma clínica privada. A localização bateu com a do noivo. E-mails automáticos da seguradora me informaram: atendimento iniciado, exames solicitados, suspeita de arritmia. Tomei meu café com calma. A televisão mostrava o noticiário local, mas minha mente estava em outro lugar. Pensei no rosto do noivo, tentando entender por que, de repente, não podia mais confiar nem no próprio coração, literalmente. E sorri, com uma paz cruel no peito. Liguei para a central da operadora. A atendente era gentil. Expliquei que desejava cancelar todos os vínculos com os dependentes listados sob meu contrato. Entendo, senhor. A senhora Maria Clara e o senhor Augusto estão como dependentes familiares diretos. Deseja encerrar os dois? Exatamente. Deseja informar algum motivo? Sim. Eles não são mais família. Silêncio do outro lado da linha. Em seguida, apenas cancelamento efetivado. Um protocolo será enviado ao seu e-mail. Desliguei. Horas depois, recebi uma nova notificação. Atendimento negado. Pagamento solicitado no balcão. A mensagem era seca. Imagino o momento com nitidez. Minha filha com o noivo, ainda na sala de... Espera, chamando pelo nome dele com voz tensa. A recepcionista tentando explicar que o plano havia sido cancelado naquele mesmo dia, que era necessário pagamento integral, que o titular havia solicitado diretamente.
Eu conseguia ouvir o grito dela dentro da minha cabeça. Algo entre incredulidade e vergonha. O mesmo som que ela não fez quando me deixou no asilo com um bilhete. O mesmo grito mudo que ficou na minha garganta enquanto ouvia a porta trancando atrás de mim naquele quarto com cheiro de fim. A diferença? Eu não chorei. Ela sim. No fim da tarde, uma mensagem me esperava no celular. Um número desconhecido. Pai, por que você está fazendo? Isso! Ele estava passando mal. A gente estava com medo. Isso não tem nada a ver com o casamento. Por favor, liga para mim, por favor. Não respondi. Ela passou a vida sendo salva por mim antes que sentisse a queda. Cresceu num mundo onde os erros sumiam com um pai. Me ajuda? E agora, quando a gravidade puxava tudo de volta à realidade, ela descobria o que era bater no chão. O noivo precisou fazer os exames. Ela pagou. À vista. O cartão foi recusado 3 vezes. O mesmo que usava para fazer compras de supermercado sem nunca olhar o valor. Agora, com a conta beirando os R$1.000 e o rosto do noivo suando, na recepção ela teve que transferir o dinheiro da própria poupança. A mesma que cresceu graças aos depósitos invisíveis que eu fazia todo mês. Agora esvaziava-se diante dela como uma lembrança do quanto me ignorou até que precisasse. De novo, naquela noite, fui até a varanda do asilo. O frio cortava mais do que o costume. Mas eu senti um calor interno, firme, como a certeza de que pela primeira vez em muito tempo eu estava me escolhendo. Ela precisava entender que eu não era um personagem descartável em seu teatro de aparências. Eu era o alicerce. E quando se arranca a base de uma casa, não importa quantas flores se coloquem na fachada, ela desmorona. O plano de saúde era só o começo. O próximo passo seria fazê-la perceber que todo o bem-estar construído nos últimos anos foi uma cortina bordada com meu esforço. E que ela rasgou essa cortina com as próprias mãos quando me trancou naquele asilo como um peso morto. Agora, ela teria que reaprender a viver sem mim. E quanto ao noivo, ele começava a entender com quem estava se casando, mas ainda havia mais a ensinar. Ela nunca se preocupou em saber em nome de quem estava o apartamento. Achava que as contas se pagavam sozinhas, que as luzes acendiam porque era assim, que a água jorrava das torneiras como um direito natural. O contrato de locação estava no meu nome. A luz, a água, o gás e a internet também. Fiz isso por segurança, por confiança, por um hábito que carrego desde que enterrei minha esposa. Garantir que nada faltasse à nossa filha. O mesmo instinto que me levou a assinar, anos atrás, o plano de saúde dela, as passagens da lua de mel, a compra do carro, o crédito da empresa. Tudo feito por trás, sem alarde. Eu nunca precisei da gratidão dela, só da decência. Naquele apartamento, ela construiu a vida que achava que era só dela. Era ali que planejava o casamento. Era dali que postava vídeos nas redes sociais falando de independência, de conquistas. Era onde me criticava pelas costas por ser antiquado, emocional demais, onde dizia que pais como o meu precisam entender que o mundo mudou. O mundo pode ter mudado, mas a conta da CEMIG ainda chegava no meu e-mail, e foi por lá que comecei. Liguei primeiro para a concessionária de energia. Informei que o titular do contrato estava encerrando o serviço no endereço. O atendente confirmou a identidade. Fez as perguntas de segurança. Respondi uma a uma, com calma. Em poucos minutos, a solicitação estava registrada. O prazo era de até 48 horas, mas pedi prioridade. O mesmo fiz com a empresa de abastecimento de água e saneamento. O pedido foi aceito de forma quase automática. Por último, a provedora de internet e TV a cabo. Tudo desfeito. Uma por uma, as conexões foram cortadas. Na madrugada seguinte, fui informado de que os técnicos haviam feito o desligamento. No dia seguinte, a cidade enfrentava um calor de 34 graus. E eu sabia que aquele apartamento no 6º andar, sem ventilação, viraria uma cápsula abafada de desconforto e silêncio. Imaginei o retorno deles ao lar. A porta abrindo, as malas da viagem frustrada da lua de mel ainda nas mãos. O botão de luz que não acendia. A torneira que cuspia ar seco. O roteador com a luz vermelha piscando. O telefone sem sinal. O micro-ondas travado. O ar-condicionado inerte. O chuveiro mudo. A comida na geladeira derretendo. O novo aspirador sem bateria. O noivo sem camisa tentando entender o que aconteceu. Ela tentando ligar para mim, sem resposta.
Eu tinha bloqueado todos os contatos dela. O que era controle antes virou o mais puro silêncio agora. E não há castigo maior do que o silêncio de quem você acreditava ter para sempre. Ela tentou chamar técnicos, mas não estava no nome dela. Os atendentes diziam que só o titular podia reativar. E o titular não existia mais para ela. Nessa noite, dormi melhor do que nos últimos 3 meses. No asilo, os colchões não são grandes. A comida é morna, os corredores longos demais. Mas ali, com meu velho rádio ligado baixinho, soube que pela primeira vez ela estava olhando para o teto escuro de um apartamento onde não podia sequer tomar banho. E talvez, finalmente, começasse a entender. Nada daquilo foi feito por ódio. Foi por justiça. Porque enquanto ela me trancava em um canto esquecido para não passar vergonha, eu ainda sustentava cada lâmpada que iluminava o novo império que ela fingia ter construído sozinha. E esse império agora ruía, quarto por quarto. Tudo o que ela tinha era sustentado por um velho que ela julgava ultrapassado, e que calado, sem gritar, sem bater porta, estava removendo cada pilar invisível que sustentava sua máscara. Na ausência de energia, ela viu o que restava. Nada. E isso era só o começo. O casamento estava há 2 semanas de acontecer. Uma cerimônia grandiosa, digna das postagens que ela preparava com tanto cuidado. Era um espetáculo projetado para o Instagram, com flores brancas caindo do teto, cordas de violino ao fundo e um vestido que custava mais do que o carro que me trouxe ao asilo. Ela queria um altar de contos de fadas. E queria que eu assistisse tudo de longe. Longe da igreja, longe das fotos, longe do coração dela. Como se o pai fosse uma peça decorativa que se tira da estante para evitar constrangimento diante das visitas. Mas o problema era simples. Ela nunca se preocupou em saber quem pagava cada coisa. Eu comecei pelos contratos. Tudo estava em meu nome. A igreja, o buffet, a decoração, o coral, os músicos, o fotógrafo, a filmagem, a empresa do vestido, o motorista da limusine, os brindes. Até as lembrancinhas com as iniciais do casal tinham sido pagas com meu cartão empresarial, parceladas em 12 vezes, e todas as faturas iam para minha contadora. Foi através dela que recuperei os contatos, os comprovantes e os nomes. Naquela manhã, fiz uma lista. Um por um, liguei para todos os fornecedores. Fui educado, formal, objetivo. Informei o cancelamento dos serviços contratados. Alguns pediram justificativas. Outros ficaram em silêncio ao ouvir meu sobrenome. Ninguém discutiu. A maioria já tinha lidado com pais que financiavam casamentos. Só não estavam acostumados com pais que, depois de serem humilhados, tinham coragem de tomar de volta o altar que haviam construído. A igreja foi a mais simbólica. Era a mesma onde minha esposa e eu nos casamos há mais de 40 anos. Onde eu a vi entrar sorrindo com um buquê de rosas e um olhar que ainda carrego na memória. Foi naquela igreja que batizamos nossa filha. Foi lá que aos domingos eu acendia velas sozinho depois que ela se afastou da fé e da família. Quando liguei, o padre ainda lembrava de mim. Disse apenas que lamentava e que respeitaria minha decisão. Pedi que ele não explicasse nada, apenas removesse a data do calendário público e fizesse uma anotação no quadro interno. Evento desmarcado por quebra de honra familiar. O buffet foi mais direto. Já haviam preparado listas, degustações, contratos de fornecedores secundários. Cancelar seria caro, mas para mim não importava mais. Disse que assumiria as multas, mas queria tudo interrompido. Pedi que, se possível, redistribuíssem os alimentos para abrigos de idosos e famílias carentes. Eles aceitaram. Na semana seguinte, recebi uma foto por e-mail. Dezenas de marmitas sendo distribuídas em um bairro afastado. Pela primeira vez, aquele dinheiro trouxe algum tipo de justiça. A empresa de decoração não questionou. Apenas apagou as iniciais das placas, retirou as flores programadas e interrompeu a entrega. O fotógrafo, conhecido da família, me mandou uma mensagem privada dizendo que lamentava profundamente e que me admirava pela postura. Eu não respondi. Enquanto isso, ela ainda estava tentando reverter os cortes anteriores. O apartamento ainda, sem luz, o noivo pressionando, a família em silêncio. Mas ninguém sabia ainda que o casamento, até então, o símbolo máximo da ascensão dela, tinha desaparecido sem alarde. E ela só soube quando tentou confirmar com a cerimonialista e,
Recebeu o aviso de que todos os fornecedores haviam se retirado. Ela ligou para os responsáveis, gritou, chorou, ameaçou, mas ninguém pôde ajudá-la. Nenhum serviço respondia mais ao nome dela, porque nada, absolutamente nada, estava no nome dela. Ela construiu um casamento em cima dos recursos de um pai, que ela descartou por vergonha. Quis apagar a origem e manter o brilho, mas sem raiz, nenhuma árvore sustenta os galhos. E ali, diante de um altar vazio e um noivo cada vez mais desconfiado, a imagem que ela lutou tanto para manter começou a rachar. Foi nessa noite que ela ligou para o antigo número da minha casa. Não atendi. O telefone tocou mais de 20 vezes. Depois disso vieram as mensagens, longas, confusas, desesperadas, dizendo que havia um engano, que eu não entendia o contexto, que não era bem assim. Apaguei todas. Não era raiva. Era justiça. E a justiça às vezes é fria, silenciosa e inevitável. Durante semanas, tudo o que eu fiz foi reaver, com paciência cirúrgica, aquilo que construí com esforço e que minha filha usava como se tivesse surgido do nada. Mas o noivo, aquele rapaz sempre sorridente que me tratava com educação superficial, era a parte fundamental da encenação. Ele sabia desde o início da ideia de me afastarem. Foi ele quem sugeriu o asilo. Eu soube por uma mensagem esquecida num e-mail que ele enviou usando a impressora da empresa que eu ainda patrocinava. Quando a mensagem caiu nas mãos do meu contador, uma dessas confusões digitais que jogam arquivos na nuvem errada, eu li cada linha. Ele dizia que precisava tirar o velho da vista antes do casamento e que um lugar discreto, longe da cidade, resolveria o problema sem gerar drama. Sim, estava lá, com as palavras dele, o plano que minha filha acatou. E ali, com aquele arquivo nas mãos, a próxima ação tornou-se óbvia. O noivo trabalhava como analista de projetos em uma das empresas parceiras do meu grupo, uma firma de médio porte focada em inovação logística que mantinha contratos com nossa rede há mais de 15 anos. O dono era um homem sério, justo, alguém com quem compartilhei almoços, conselhos e certa vez até lágrimas quando ele perdeu o pai. Não era apenas um contato comercial, era um aliado de visão parecida com a minha. E sabia, por experiência, o valor de um pai. Marquei a reunião de forma discreta, em um dos cafés antigos que costumávamos frequentar nos tempos de expansão dos negócios. Levei comigo a impressão da mensagem, o bilhete que minha filha deixou no asilo e cópias de contratos que demonstravam o envolvimento do noivo em decisões relacionadas ao casamento. Mostrei tudo com calma, sem mágoa na voz. Só fatos. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, suspirou. Você não precisava nem ter trazido isso. Seu nome é suficiente para mim, mas eu entendo que você queira fazer isso do jeito certo. Ele agradeceu por confiar nele e prometeu que resolveria a situação sem escândalo. 2 dias depois, o noivo foi chamado à sala de diretoria. Recebeu uma carta de desligamento por quebra de alinhamento ético com os valores da empresa. O motivo, registrado oficialmente, envolvia comportamento incompatível com os princípios de respeito familiar e transparência institucional. Nenhum detalhe foi tornado público, mas no meio corporativo, as paredes falam. E quando se trata de alguém que foi apadrinhado para entrar ali, a queda ecoa mais forte. Descobri depois que ele tentou recorrer, tentou pedir explicações, mas não houve espaço. E como toda empresa parceira tinha conhecimento da nossa ligação, em menos de uma semana, todas as portas que ele poderia bater se fecharam. Não havia mais terreno neutro. A sombra do pai que ele quis esconder agora era a mesma que bloqueava sua ascensão. Minha filha ficou em choque. Soube do desligamento por ele mesmo, numa manhã tensa, enquanto tentavam entender por que tudo parecia desmoronar ao mesmo tempo. Mas ela ainda não entendia, ou fingia não entender, que esse era apenas o reflexo do que ela mesma havia feito. Eles haviam tentado me isolar, esconder a origem como se eu fosse uma lembrança feia em um retrato bonito. Mas o que sustenta qualquer estrutura não é a fachada, é o alicerce. E quando o alicerce resolve se mover, tudo o que está em cima balança. Ela descobria pouco a pouco que cada escolha tem um peso, e que a figura do pai, que ela achava descartável, era a raiz de tudo que ela fingia ter conquistado. Depois da demissão, ele sumiu por uns dias. Apagou fotos nas redes sociais,
desfez comentários, ocultou publicações do casamento. Tentei não me ocupar disso, mas uma das minhas sobrinhas mostrou. Ele estava começando a desaparecer, primeiro no trabalho, depois nos círculos sociais. Por fim, até nos planos dela, porque o que eles construíram juntos não tinha base. Era uma união erguida sobre aparências, sobre rejeição, sobre conveniência. E quando o suporte financeiro, emocional e social que eu representava desapareceu, o que sobrou foi o vazio. Eu não queria destruir ninguém, mas eu não podia permitir que o desrespeito fosse premiado com silêncio. E ali, vendo ele perder o cargo que havia conseguido graças ao meu nome, eu não senti prazer, senti justiça. Quando se retira o verniz de uma relação baseada em interesse, o que sobra são as rachaduras que sempre estiveram lá. Minha filha ainda tentava manter a fachada. Mesmo depois dos cancelamentos, da demissão do noivo e das portas se fechando, ela insistia em publicar fotos antigas, fazer declarações vazias e repetir que estava tudo sob controle. Mas eu conhecia o medo por trás dos sorrisos e sabia que, em algum ponto, ela teria que encarar a última camada daquilo que construiu sem mim, a dívida. Aconteceu meses antes. Ela me procurou pedindo para ser fiador de um empréstimo. Disse que era para mobiliar o novo apartamento com o noivo, que os dois precisavam começar do zero, que estavam com pressa, que o casamento estava próximo e que ela só precisava do meu nome para agilizar. Prometeu pagar tudo. Como pai, eu assinei. Não fiz perguntas demais. Era isso que ela queria, que eu estivesse presente apenas como assinatura. O tempo passou, nunca vi móveis, nunca vi comprovantes. Descobri por terceiros que ela havia usado parte do valor para pagar dívidas pessoais, coisas que o noivo nem imaginava. Cartões estourados, compras por impulso, tratamentos estéticos, reservas em lugares caros para impressionar. O resto foi para o apartamento. Móveis importados, eletrodomésticos de última geração, decoração feita por profissionais. Tudo em nome de uma aparência. Tudo em nome de um lar que nem me permitiram visitar. Eu não disse nada. Apenas esperei. Assim que ele foi dispensado da empresa, soube por um contato do banco que as parcelas do empréstimo começaram a atrasar. Os dois haviam contado com o salário dele para manter as contas. E agora não tinham mais isso. A inadimplência cresceu. Os juros começaram a rodar. E o risco de execução judicial se aproximava. Foi aí que entrei em contato com a financeira. Eu, como fiador, tinha o direito de assumir o pagamento e também de negociar a cessão da dívida. Fiz a proposta em nome de uma empresa da qual sou sócio minoritário, para não despertar suspeitas. Compramos a dívida com desconto, assumimos os ativos adquiridos com os valores emprestados e, dentro da legalidade, executei tudo. A intimação chegou numa terça-feira. Eles estavam no apartamento quando a oficial bateu à porta. Tudo foi listado. Sofá, mesa, eletrodomésticos, peças de arte, coisas caras, compradas para impressionar os convidados do casamento que não aconteceu. Agora, iriam a leilão. Não pela instituição financeira, mas por mim. Minha filha tentou ligar várias vezes. Eu não atendi. Enviou mensagens, escreveu e-mails, pediu que reconsiderasse, disse que não sabia que as coisas chegariam a esse ponto. Mas esse ponto, como ela dizia, foi ela mesma quem escolheu quando decidiu que a presença de um pai era incômoda. Agora ela sentia a ausência de um pai em cada centímetro do chão frio daquele apartamento esvaziado. Soube mais tarde que ela escondeu tudo do noivo, que ele descobriu sobre a dívida, sobre a execução, sobre meu envolvimento, tudo no dia da penhora, que ele teve um ataque de fúria, jogou a aliança na parede e saiu sem dizer para onde ia. Era o começo do fim para os dois, e ela, pela primeira vez, não tinha ninguém para culpar além de si mesma. Mas para mim, não era sobre vingança financeira, era sobre peso, sobre fazer com que cada escolha carregasse as consequências que ela mesma evitou por tanto tempo. Minha filha usou meu nome quando precisava, me escondeu quando achou que era conveniente. Tentou manter o controle de uma vida que era sustentada pelo que eu silenciosamente construí. Só que agora, o silêncio havia acabado. A dívida foi quitada com os bens tomados. Não precisei vender nada. Guardei tudo em um depósito. Não por apego, mas por lembrança. Cada móvel,
Cada objeto era um símbolo de um lar sem raiz, construído sobre arrogância, um monumento daquilo que é perdido quando se troca respeito por aparência. E ali, no fundo daquele depósito, empilhados em caixas etiquetadas, estavam os restos de um casamento que nunca existiu, porque nunca foi verdadeiro. Estavam os pedaços do sonho que ela construiu sozinha, depois de me trancar num lugar onde ninguém a visse comigo ao lado. Ela ainda não sabia, mas isso não era o fim. Ainda havia mais lições. Ainda havia mais para mostrar que amor não é voto nem negociação. Amor exige presença. E o respeito que ela negou um dia, agora era a única chave que poderia impedir o que ainda estava por vir. Meu nome sempre foi o pilar invisível da carreira que minha filha dizia ter construído sozinha. Ela gostava de dizer que era independente, que havia chegado lá com esforço próprio, que seu sucesso era mérito exclusivo da competência e da visão moderna de negócios. Mas por trás de cada contrato, de cada cliente que ela exibia com orgulho, havia uma ponte construída por mim, uma recomendação feita ao telefone, um favor antigo de um parceiro de confiança, uma assinatura minha autorizando que ela usasse os acessos, o selo da família, os códigos empresariais que abriam portas. Ela usou tudo, por anos, e me apagou na mesma proporção. Mesmo assim, mesmo depois de ser deixado em um asilo com um bilhete e uma desculpa vergonhosa, esperei, observei, e quando o momento certo chegou, segui com o que era necessário. Eu não retiraria só os cartões, as chaves, os imóveis. Era hora de tirar o que ela mais prezava, a imagem. Meu advogado levou 2 dias para levantar todos os registros onde o CPF dela constava como autorizada, representante, sócia administradora, usuária secundária, procuradora ou qualquer outro tipo de vínculo associado ao meu nome, ao meu patrimônio ou à minha história profissional. Foram mais de 20 cadastros, alguns já esquecidos, outros recentes, usados com frequência para que ela continuasse orbitando meu prestígio sem mencionar meu nome. Enviei os pedidos de exclusão um por um. Alguns foram automáticos, outros exigiram atualização documental. Todos foram aceitos. Um a um, os acessos sumiram. Convites para eventos empresariais que ela costumava receber em meu nome deixaram de chegar. O crachá de entrada de um importante coworking, onde ela adorava marcar reuniões para impressionar clientes, foi invalidado. O acesso ao sistema de fornecedores de uma multinacional, onde ela dizia ser consultora associada, foi bloqueado. Nem os e-mails de confirmação chegavam mais. A reação foi previsível. Primeiro o silêncio, depois as tentativas de reconciliação. Ela mandou um buquê de flores ao meu apartamento com um cartão dizendo que estava confusa, que as coisas haviam saído do controle, que talvez tivesse exagerado. O mesmo exagero que me deixou trancado atrás de grades de metal e cheiro de desinfetante. Na semana seguinte, ela tentou entrar num evento de networking com uma credencial que já não era mais dela. Foi barrada na entrada. Os amigos de antes viraram rostos confusos. Ela saiu sozinha, sem fotos, sem holofotes, encolhida. Eu não vi isso, mas soube, e doeu. Não por pena, mas porque me lembrava da menina que um dia quis ser como eu, que se sentava no escritório quando criança, me ouvia falar ao telefone e imitava meus gestos com um bloquinho na mão. Aquela menina não existe mais. Aquela menina morreu no dia em que me deixou no asilo. O que restou foi uma mulher moldada por vaidade, apatia e conveniência. E agora, sem acesso aos atalhos que eu construí, ela estava sozinha. Pela primeira vez, teria que descobrir o peso real de cada passo. Descobrir que portas não se abrem com carisma, mas com raízes. E que raízes não se compram, se cultivam. Ela tentou me ligar. Não atendi. Tentou marcar uma reunião com antigos parceiros meus. Todos recusaram. Tentou reativar um antigo projeto, mas o sistema recusava o CPF dela como não autorizado. Vi os rastros da tentativa no sistema. Vi que ela ainda buscava o mesmo caminho, mas ele não existia mais. O chão havia sido arrancado. Minha filha não foi apagada do mundo. Foi devolvida à verdade, à realidade crua que ela mesma escolheu ignorar quando decidiu que eu era um peso,
quando preferiu me esconder do noivo, como se eu fosse um velho, incômodo, uma lembrança indesejada. Agora, era ela quem estava sendo esquecida. Um nome que antes abria portas agora gerava silêncio. Um sorriso que encantava agora causava dúvida. Uma carreira sustentada por mentira e descaso agora pendia no abismo da própria arrogância. Eu não me alegrava com isso, mas também não me arrependia, porque o que ela perdeu não foi influência, foi acesso. E o acesso só existe onde há confiança, onde há respeito. E nenhum dos dois resistiu ao som da porta do asilo se fechando às minhas costas naquele dia. Aquela porta nunca mais se abriu, nem a do mundo que ela dizia controlar. O casamento estava marcado para um sábado à tarde, na mesma igreja onde, décadas antes, eu mesmo me casara com a mãe dela. Um salão reservado, flores importadas, lista de convidados que incluía desde vereadores até influenciadores digitais. Tudo meticulosamente organizado, com um único detalhe esquecido: o pai da noiva. Naquela manhã, enquanto a cidade ainda acordava, uma página inteira do jornal local exibia um anúncio incomum, sem logotipo, sem cores vibrantes, apenas texto, preto no branco, com uma única imagem no rodapé, a foto de um velho segurando um bilhete escrito à mão, o mesmo bilhete deixado por ela no bolso da minha mochila, naquele quarto frio de asilo. Acima da imagem, o texto: este casamento foi cancelado por desonra familiar. O pai da noiva, trancado em um asilo por vergonha, informa: família não é aparência, é respeito. A reação veio em ondas. Amigos que ainda mantinham um fio de lealdade ligaram para confirmar se era verdade. Jornalistas locais, farejando escândalo, bateram à porta da igreja antes mesmo do fotógrafo chegar. A cerimônia, que deveria ser um espetáculo social, virou manchete. O noivo, já desconfiado pelas últimas semanas turbulentas, recebeu a última confirmação. Ele se foi antes mesmo da marcha nupcial começar. Minha filha chorou, tentou controlar os estragos, mas não havia como colar uma máscara sobre um rosto público ferido. A verdade havia vazado, e não pelos corredores sussurrantes, mas estampada em papel de jornal, na cidade onde cresceu. A vergonha, como sempre acontece, não veio do que eu fiz, mas do que ela escolheu fazer. E eu fui embora naquele mesmo dia. Peguei um trem rumo ao interior, sem alarde, sem despedidas. Encontrei refúgio numa pequena cidade onde ninguém me conhecia como pai de alguém, apenas como seu Manuel, o senhor que gostava de caminhar cedo e conversar com o padeiro. Aluguei um sobrado com varanda, onde o sol batia exatamente às 7h15 da manhã, aquecendo o banco de madeira onde passo meus dias lendo, escrevendo, lembrando e, às vezes, esquecendo, não sumi do mundo. Me recoloquei nele. Com o tempo, fiz amizades sinceras. Gente simples, que me chama pelo nome e não por título. Voltei a tocar violão. Uma vez por mês, dou aulas de história para os netos de uma vizinha. Às vezes eles me perguntam se tenho filhos. Eu digo que tive e que ainda tenho, mas que às vezes os filhos se perdem por caminhos tortos e que amar também é saber soltar. Não carrego ódio, só um silêncio calmo, porque entendi que a justiça verdadeira não mora na vingança, mas no fim da dependência emocional. No momento em que parei de esperar reconhecimento, comecei a viver. No dia em que fechei a porta da minha antiga casa, abri uma nova dentro de mim. Um dia talvez ela entenda o que destruiu. Talvez leia aquele jornal em uma manhã qualquer e sinta o peso do que jogou fora. Talvez não, mas isso já não me pertence. O que me pertence é o sol que entra pela janela toda manhã, o cheiro do café simples, o bom dia do jornaleiro e a paz de saber que, mesmo rejeitado, nunca deixei de ser inteiro, porque respeito não se pede, se planta. E onde há abandono, planto distância. Onde há silêncio, colho liberdade. Hoje sou apenas um velho com história, mas com uma história que, enfim, voltou a ser minha.